Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O segundo seminário de tendências do agronegócio, realizado pelo Sebrae e Irriganor em Unai no mês passado, levou 2 importantes temas para serem discutidos: irrigação e sustentabilidade. O Sebrae Minas acredita no agronegócio do Noroeste Mineiro, por isso pretende auxiliar este setor. Marcos Alves, melhor dizendo, ele é gerente regional do Sebrae. Lembrou do primeiro seminário que aconteceu em Paracatu no ano passado, durante um período crítico, tanto para a agropecuária quanto para a zona urbana, de onde surgiu uma parceria importante que realizou em Bonfinópolis de Minas o zoneamento produtivo ambiental. Não sei se os senhores lembram, acredito que sim. O seminário acontecia em agosto, onde a gente começava a enfrentar um momento do que a gente pode chamar uma dor para o segmento, em relação em especial aos amigos de Paracatu que estão aqui presentes, onde 70% da população ficaram desabastecidas sem acesso à água. Eu não preciso nem dizer do qual foi o reflexo, não só em relação à população, ao consumo humano da água, mas a imagem do produtor rural também. Fato esse que o seminário, além da aproximação com a Irriganor, acabou gerando e possibilitando que a gente tenha uma entrega efetiva aqui hoje. E aí, mais uma vez, também aproveito para fazer um agradecimento na nossa parceria com a FAENG, no entendimento do município de Bonfinópolis de Minas, prefeito Donizete. Ele nos chamou para poder estruturar um projeto onde a gente fez o zoneamento ambiental produtivo, com apoio da equipe técnica da FAENG, através do Sebrae-Tec, onde a gente mapeou a subbacia do Ribeirão das Almas. Esse estudo será apresentado aqui hoje, será entregue aqui hoje para a Irriganor, será entregue para a Prefeitura de Bonfinópolis, onde a gente sai do achismo e a gente tem um plano de ação para poder estruturar estratégias para que a gente possa tratar do uso da água. Eu não preciso nem falar do quanto representa a agricultura para a região, no repasse para os municípios, de como a cadeia do agronegócio é importante. Não só para a Prefeitura, mas para os pequenos negócios em si. Se a gente tem uma cidade tão bonita como o Unai está hoje, isso está vinculado necessariamente ao que a agricultura vem propiciando ao longo dos últimos anos em relação à transferência de riqueza para essa região. E a gente quer ir muito mais. A gente espera, com essa parceria, com esse passo importante, o nosso objetivo aqui hoje é estabelecer firmemente a parceria com a Irriganor, preparar a construção de um plano de curto, médio e longo prazo para atuação no segmento agropecuário no Noroeste de Minas. A gente quer atrair novos negócios. É importante que, se o setor primário é fundamental, se a gente tem estudos que prevêem a necessidade de aumento de produção de alimentos até 2050, a gente precisa também atrair as startups, negócios inovadores, com as faculdades que a gente tem na região, para que nossos estudantes possam capturar valor do que existe aqui hoje. O zoneamento produtivo ambiental é uma ferramenta muito importante para tomadas de decisões quanto ao uso da água, o que pode ser feito inclusive aqui em Paracatu. O Pierre Santos Vilela, engenheiro agrônomo, superintendente do Instituto Antônio Ernesto de Salvo, INAIS, no seminário realizado em Unai, apresentou o resultado de um trabalho feito na cidade de Bonfinópolis de Minas. O ZAP, Zoneamento Ambiental Produtivo, foi realizado no Ribeirão das Almas, que mapeou todo o ciclo da água da região para que as entidades e governo saibam que atitudes tomar para utilizar a água de forma sustentável. Bom, eu venho aqui com a satisfação grande de trazer à comunidade o resultado desse projeto, desse trabalho, que foi realizado no final do ano passado até o início desse ano, de tentar determinar o futuro de uma pequena microbacia no pequeno, não tão pequeno município de Bonfinópolis de Minas, que hoje convive com o que a gente chama de conflito de uso de água. Ou seja, a demanda que existe pelo recurso hídrico é maior do que ele pode suportar. Isso se determina o tal chamado conflito de uso de água. E todos aqueles usuários que estão nessa pequena microbacia, e a gente inclui aqui toda a população urbana do município de Bonfinópolis de Minas, resolveram então discutir o tema de forma séria, coletiva, no intuito de determinar quais seriam os caminhos que eles deveriam seguir para resolver o problema que já está instalado. Ou seja, em momentos em que a chuva falta, em que a água não cai tão bem quando caiu esse
esse ano, graças a Deus. Lá no final do ciclo seco, a água que está disponível não suporta toda a necessidade que aqueles vários usuários que estão ao longo do seu curso demandam para fazer todas as suas atividades. Nem para a sobrevivência da cidade, nem para a dessedentação animal, nem para manter os pivôs funcionando. E é um município, como a maioria daqui o são, cuja agricultura e pecuária são determinantes na geração de riqueza. O município não pode abrir mão da agricultura e da pecuária que está instalada lá, porque ele não tem outra fonte de riqueza, ou esta é a principal riqueza que ele possui. Essa metodologia que nós estamos trazendo e apresentando aos senhores é uma metodologia desenvolvida no governo do estado, é uma metodologia pública, qualquer pessoa tem acesso a essa informação nos sítios da SEMAD e da SEAPA. Então, é uma metodologia que foi consensada e construída no objetivo de gerar diálogo. O principal produto desse trabalho é diálogo. É lógico que ele traz forte conteúdo de informação, forte conteúdo técnico, organiza dados, nutre todo um trabalho futuro, mas ele é a porta de entrada para o diálogo. O diálogo de toda a sociedade que depende desse curso d'água para sobreviver e trabalhar. A partir desse momento eles começarem a definir conjuntamente o que vão fazer para manter esse recurso vivo. Esse recurso só tem lógica que se ele for vivo. É um recurso dinâmico, que tem no clima, na chuva, o seu nascedouro. Mas nós temos que olhar para tudo que acontece ao longo dele, para sabermos fazê-lo permanecer vivo, farto e atendendo a todas as necessidades para as quais ele hoje é demandado. O que eu apresento então para os senhores agora é o conteúdo de informação que nós trouxemos sobre a bacia do Ribeirão das Almas, em Bonfinópolis de Minas. Outros desses estudos estão sendo planejados para acontecer nessa região. Espero que aconteçam para ajudá-los nesse diálogo e que a partir de agora a gente possa pensar o Ribeirão das Almas daqui para frente, corrigindo os problemas e avançando nas soluções que a gente precisa para mantê-lo vivo e atendendo a todos na sua função social e econômica. Antes de apresentar os resultados obtidos no levantamento e estudo feito no Ribeirão das Almas, o Pierre explicou o que é o ZAP. O ZAP é o zoneamento ambiental produtivo, ou seja, a gente vai observar todo aquele território que está ali, em nível de detalhes, o máximo detalhado possível, para entendermos qual a dinâmica e qual o uso desse território atualmente, para depois determinarmos quais são os potenciais que nós temos para melhorar esse território. Então nós definimos o território, naturalmente o nosso escopo é a bacia hidrográfica, nesse caso a microbacia hidrográfica, onde a gente avalia todos os aspectos ambientais e econômicos e sociais que estão envolvidos na dinâmica dessa microbacia, ou seja, temos que entender tudo, enxergar isso com detalhes para sabermos trabalhar para frente. E a partir daí, criar uma série de dados e informações que permitam avaliação da situação atual, os pontos críticos que eles enfrentam e tudo mais que determine e dê condições para que os gestores, para que as pessoas que estão ali naquele território passem a gerenciá-lo com mais conhecimento e informação, tendo a água como fator comum de união desse território. E naturalmente, com outros instrumentos que estão disponíveis, a gente passa a ter então mecanismos de construção de processos sustentáveis. Nós temos que passar a olhar a bacia sobre o foco da sustentabilidade. E como disse muito bem o nosso reitor aqui na abertura, sustentabilidade da boca para fora é fácil. Fazer sustentabilidade é difícil. Primeiro, porque sustentabilidade é um processo dinâmico. Sustentabilidade não é certificado, senhores. Não pensam os senhores um dia que vão colocar na parede um certificado de sou sustentável. Esse certificado, infelizmente, não existe. Sustentabilidade é gestão, é fazer pensando no todo, não na parte. E pensando no todo, pensar em todos e não só em mim. Porque a sustentabilidade não é da minha propriedade, é do território onde ela está. Porque se eu faço, o meu vizinho não faz, eu estou sendo afetado por aquilo que o meu vizinho não faz. Então o território tem que sentar, tem que conversar e tem que fazer sustentabilidade, que é gestão, não é certificação. A metodologia delimitada da bacia hidrográfica, nós vamos olhar 3 pontos nessa bacia. A
paisagem, ou seja, como ela foi formada ao longo dos milhões e milhões de anos, como é que a configuração do relevo, do ambiente todo ao longo da sua formação. Vamos olhar a disponibilidade hídrica que essa bacia tem hoje, ou seja, tudo que se produz de água e tudo que escorre pelos rios nessa bacia, e o uso e ocupação desse solo. Quais atividades humanas estão lá instaladas e o que elas demandam, para sabermos, numa continha simples de matemática, de subtração, oferta menos demanda tem que dar um resultado positivo e não um resultado negativo. Se der um resultado negativo, a gente precisa intervir para corrigir esse problema. Pierre ainda explicou que ao longo do estudo foram identificadas áreas de conflito já existentes. A bacia tem cerca de 44 mil hectares. Nós identificamos lá cerca de 350 nascentes ao longo de todo esse percurso. Então, o Ribeirão das Almas é o principal, o Ribeirão das Pedras, o Córrego do Galho, o Córrego das Éguas, que já descobrimos que chamam Córrego das Águas, e o Córrego da Rosal, e já é uma área de conflito instalada e reconhecida pelo IGAN. Ou seja, já há algum tempo uma demanda maior ou muito próxima da oferta limite. A oferta limite é aquele tal do Q7 e 10, que é aquela vazão de longo prazo que você deve deixar como mínimo. E por ser área de conflito, eles já podem usar 50% da Q7 e 10. Ou seja, há muito tempo a demanda lá tem sido maior do que a capacidade de suporte dos rios. Tem coisas que não é culpa da gente, é culpa da formação do território. Esse território é a parte da chapada. Saiu da chapada, certamente nós vamos ter outra coisa que vocês chamam aqui costumeiramente do vão, Sai da chapada, tem a queda e vem o vão. E a parte do vão, infelizmente, no seu nascedouro, já não foi brindada por Deus. São terrenos ruins, rochas baseadas em silt e areia. A origem, então, do solo daquela região já é uma origem ruim. A rocha é ruim. A gente está trabalhando uma agricultura sobre um solo frágil, um solo fraco que tem origem numa rocha ruim, baseada em silt e areia. Bom, se o seu território tem sido ocupado há pouco tempo, quer dizer, a Chapada tem ocupação recente. A Chapada tem ocupação depois do advento da ocupação do Cerrado. Nós estamos usando essa Chapada há uns 50 anos, mais ou menos, 40 anos. Mas a turma do vão já existe há mais tempo. Eles já estão lá há mais tempo, desde a ocupação desse território, formando pequenas colônias, que depois foram pequenas cidades, que se foram se emancipando e os territórios se formando. Essa ocupação desse território já é mais antiga. E esse solo, certamente, que veio dessa rocha, e esse é o solo que está ali vermelho, muito caracterizado ali como solo siltoso, arenoso, ele precisaria ter tido um cuidado maior. Só que nosso agricultor, que ocupou esse território, no início do século passado, em meados do século passado, não tinha à sua disposição esse conhecimento, não tinha essa informação, não existia EPAMIG, não existia Embrapa, não existia Emater. Todos esses organismos foram criados na década de 70. Não podemos culpar o agricultor, o desbravador do cerrado, dos sertões das Minas Gerais, de ter degradado esse ambiente ao longo dos anos. Ele, na verdade, tinha o conhecimento e a tecnologia disponível à época para fazer o que ele precisava fazer. Gerar alimentos para aquela população que se instalava nesses territórios. Mas era a tecnologia que ele tinha à disposição. Só que ele se instalou em áreas perto dos rios, e o que é natural, a água é um fator de estabilização e instalação do ser humano, sempre foi. Ele se instalou nas beiras dos rios e começou a ocupar as beiras dos rios, onde alguma chuva trazia fertilidade das áreas mais altas, e ali começou sua pecuária e sua agricultura. Mas aquele solo era frágil, e a história de degradação desses solos veio então ao longo das décadas que se passaram. Percebeu que os nossos vizinhos, lá em Bonfinópolis, estão enfrentando algo parecido com a situação aqui de Paracatu? E aí na sua cidade, amigo ouvinte, amigo internauta, tá aparecendo com alguma situação por aí? Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.